Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Governo pode sofrer remodelações já a seguir à Páscoa. A notícia avançada pelo Jornal I não tem ainda confirmações oficiais, mas junta várias opiniões de críticos de todos os quadrantes, inclusive do PSD e do CDS, que apontam o Ministro da Economia e dos Assuntos Parlamentares como os primeiros a sair do Executivo. Segundo avança hoje o Jornal I, existe a possibilidade dos ministros Álvaro Santos Pereira e Miguel Relvas saírem do governo, à margem de uma remodelação pedida por parte do CDS e por alguns membros do PSD. A decisão ainda não se encontra tomada, contudo, o CDS fez o pedido para que a remodelação aconteça até 15 de abril, data do próximo Conselho Nacional do Partido. A acrescentar estão também as várias críticas por parte dos sociais-democratas, que já fazem prever esta alteração. Uma vez falhada a tentativa de Miguel Relvas em privatizar a RTP, não se verifica agora nenhum entrave à sua saída. Quanto a Álvaro Santos Pereira, os números do desemprego e de falências das empresas são indicadores que apontam para a sua ineficácia à frente do Ministério da Economia. Nos corredores, fala-se cada vez mais da remodelação do Executivo, num momento em que o Governo quer começar a falar em crescimento e virar uma nova fase. Os críticos exigem uma renovação na pasta da Economia. António Lima, presidente do Conselho Nacional do CDS, optou por defender em público a necessidade de reforçar a capacidade política do Governo vigente, a sua habilidade de coordenação política e até mesmo dar prioridade na captação de investimento. Na passada sexta-feira comemorou-se o Dia Mundial da Água, um bem escasso do planeta e essencial à vida humana. A entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos apresentou nesse dia os resultados preliminares acerca da captação e reservas de água em Portugal, que dão conta que cada português gastou em média 220 litros de água por dia em 2011. Perante este consumo, é preciso perceber porque devemos preservar a água. No Porto, o espaço certo para isso é o Pavilhão da Água, no Parque da Cidade. Aprender brincando é o lema do Pavilhão da Água, um museu interativo com uma vertente para a educação ambiental. Um mundo de experiências aquáticas ao qual miúdos e graúdos não ficam indiferentes. Construído pela Unicer para a Expo 98, o pavilhão foi posteriormente doado pela Unicer à Câmara Municipal do Porto. Filipa Fernandes, responsável pelo pavilhão, afirma que esta é uma grande valência para passar a mensagem da preservação da água. Passar a mensagem da preservação de recursos hídricos, isto é, a água é fonte de vida, é um recurso essencial à vida e nós tentamos aqui no Pavilhão da Água fazer sensibilização exatamente para esse tema. E são muitos os curiosos que se interessam e querem conhecer este espaço. Nós temos um leque enorme de visitantes. Eu costumo dizer que é desde os 3 até ao infinito, não é? Porque geralmente as crianças a partir dos 3 anos gostam de vir ao Pavilhão da Água pela sua vertente mais lúdica, não é? Pelas cores, pelo barulho, pela água em si, e depois a curiosidade vai aumentando consoante a faixa etária. Por isso nós temos um grupo muito diversificado de visitantes. Dos 3 ao infinito. Quem passa por aqui diverte-se enquanto aprende com as experiências que o pavilhão tem para oferecer. Do lado de fora, vêem-se diversos jatos de água que saltam com simplicidade, movidos pela energia solar. No interior, uma panóplia de experiências, como o Água Mobile, onde se pode ver um grande peixe que abana a cauda e as barbatanas, movido pela bomba das botas de borracha e a coluna de pressão de água. Roda gigante, ciclone de água, um furacão e até possibilidade de compor música. Experiências que todos podem vivenciar e repetir vezes sem conta. Temos algumas situações engraçadas, em que nós pensamos assim, se calhar as crianças vão gostar mais do Pavilhão da Água. E muitas vezes, quando os pais trazem as crianças ficam com os monitores e os pais brincam com as experiências, por isso é engraçado, dá para toda a faixa etária. O edifício, da autoria dos arquitetos Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves, foi projetado de forma especial, dando a ilusão de que está suspenso no ar.
Nós, quando entramos no pavilhão da água, a entrada está inclinada, a parte traseira do pavilhão da água está exatamente em terreno e a parte da frente levantada. Isso dá com que no piso superior pareça que estamos dentro de um barco. Há aqui um declive imaginário, não é? No primeiro piso, parece que estamos numa rampa, mas efetivamente essa rampa não existe, é uma ilusão de ótica. Um local de partilha de saberes com grandes atividades que suscitam a curiosidade de adultos e crianças. Por isso mesmo, Filipa Fernandes deixa alguns conselhos importantes e educativos para a preservação dos recursos hídricos. Quando lavamos os dentes, devemos fechar a torneira enquanto lavamos os dentes. Por exemplo, nos autocolismos, colocar uma garrafa de 1,5 litro de água cheia para ocupar espaço e em cada descarga ou utilizarmos menos quantidade de água, ou utilizarmos mais a banheira a nível de duche rápido do que de imersão. Dicas bastante simples que todos podem fazer e que ajudam na preservação deste recurso. Este é um espaço de experiências onde a única fonte de energia é o escasso e grande bem essencial, a água. Seguimos agora com a atualidade regional. O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto anunciou ontem o investimento de 250 mil euros num projeto de reabilitação da quinta do Centro Hospitalar Psiquiátrico Conde Ferreira. O projeto será desenvolvido no âmbito de um protocolo de colaboração estabelecido com a Lipor e prevê a criação de 286 hortas sociais. Vai ser um dos projetos de maior dimensão europeia e o objetivo é a reabilitação e terapia para doentes do centro hospitalar. Para além de promover a criação de hortas urbanas, o projeto visa também criar um espaço ambiental de elevado valor em biodiversidade, valorizar a área envolvente ao centro hospitalar, bem como apoiar as famílias mais desfavorecidas. A assinatura do protocolo realizou-se ontem na cerimónia de comemoração dos 130 anos do Centro Hospitalar Conde Ferreira. Mais de 100 empresários vão promover em Vila Praia de Âncora, em Caminha, a maior mesa de Páscoa do país. Os 400 metros de mesa esperados vão contar com produtos típicos da região do Minho, como doçaria, enchidos, vinhos e entre outros. A organização deste projeto é partilhada por mais de uma centena de comerciantes locais e com a Câmara Municipal de Caminha. Depois do sucesso da primeira edição, realizada em 2012, este projeto ficou então apelidado como a maior mesa de Páscoa do país. O objetivo é atrair mais movimento ao comércio tradicional, mostrando aos visitantes o melhor da região. Este domingo, Dom Manuel Clemente, bispo do Porto, apelou à participação cívica e à consciencialização política, à informação e ao debate. No final da apresentação do seu livro, O Tempo pede uma nova evangelização, como comemoração dos seus 60 anos de tomada de posse na Diocese do Porto, afirmou que não julga que a vida política se resolva apenas ao nível das instituições e que é absolutamente necessária uma motivação de quem está diretamente na atividade política, mas também de todos, para que a vida política nos preocupe cada vez mais. O bispo do Porto declarou que a sociedade tem de reforçar a sua participação política, indo a debates, porque se está à espera que isto se resolva institucionalmente, então, a certa altura, já ninguém sabe quem é quem. Lembrando que a atividade política é, antes de mais, dos cidadãos e que custou muito a conquistar. Na cerimónia de apresentação da sua candidatura à Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues afirmou que a sua candidatura é aberta, inclusiva e dos cidadãos que acreditam num projeto de cidadania e rigor. O candidato do PS não evitou críticas ao atual executivo liderado por Luís Filipe Menezes, em especial à gestão do município, afirmando que se o município acumula mais de 400 milhões de euros de dívida é porque fez obra. Mas a maior parte do dinheiro pagou também a clientela da notoriedade, arrogante e preguiçosa. O candidato socialista referiu ainda que a Câmara do Porto está numa guerra interna pela sucessão, desfocada do trabalho autárquico e centralizada nas lutas pelos lugares. Seguimos agora com o comentário no Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Seja bem-vindo, Cancela. Boa noite.
Começamos por falar do Chipre, um tema que já tínhamos abordado há 8 dias. Chipre e Troika já chegaram a acordo. O Chipre comprometeu-se a salvaguardar os depósitos até 100 mil euros. A partir daí há uma taxa sobre os depósitos que pode ir até aos 30%, mas também reformas estruturais, privatizações, aumento do IRC, a luta contra o branqueamento de capitais, são algumas medidas que esta nação vai ter que tomar para levar avante o acordo do resgate com a Troika. Os russos já reagiram, entretanto, a este acordo e afirmam que estão a roubar os depositantes. Este acordo pode atropelar as ligações diplomáticas e económicas do país com a Rússia? Não, aquilo que neste momento é importante equacionar é se esta onda de choque que pode provocar este acordo. Importa aqui lembrar que este acordo que a Troika quer, a que se chegou e que a Troika no fundo quis impor aos Chipres, é de todo em todo diferente e uma exceção àquilo que tem vindo a ser regra com os países membros da zona euro. Aquilo que referiu, sobretudo com a Rússia, não é só com a Rússia, mas eu referia três ou quatro aspectos desta onda de choque. Por exemplo, houve uma desvalorização do euro, queda das bolsas em termos europeus. Há a questão do contágio que eventualmente a zona euro pode ter por este acordo ser mal sucedido em termos de implementação, e depois a questão que já também referiu, que são os equilíbrios geoestratégicos que podem redundar, quer com a Rússia, sobretudo no aspecto financeiro, quer com a Grécia no aspecto político e económico, uma vez que também pertence à zona euro. E, portanto, aquilo que é importante aqui salvaguardar, pelo menos para já, vai haver uma grande reestruturação. Aliás, houve aqui uma finta, no fundo, que a própria União Europeia e o próprio Governo de Chipre acabou por fazer. Portanto, este plano que foi aprovado não necessitou do voto do Parlamento, evitou-se aqui talvez mais um foco de conflito e de tensão entre os cipriotas, porque os bancos estão fechados há uma semana, existem muitos receios fundados, naturalmente, pelos depósitos de cada um deles, e a questão da Rússia, mesmo com os próprios cerca de 20 mil milhões de euros que estão lá depositados, pode trazer algumas dificuldades, sobretudo ao nível do investimento. Aliás, viu-se alguns empresários e alguns comerciantes cipriotas muito preocupados, e alguns cidadãos comuns até, preocupados com o facto de poder haver uma queda do investimento pela falta de confiança que eventualmente pode existir. Estão conscientes disso, porque desde a primeira hora que existem manifestações e mais manifestações no Chipre. Além das manifestações, aquele sentimento de grande preocupação, ainda estamos por perceber aquilo que vai acontecer nas próximas semanas. As medidas estruturais ou as reformas estruturais que o país pode vir a ter, como um plano de austeridade, serão anunciadas a posteriori. Estas medidas que nós estamos a referir são medidas mais ao nível financeiro e que poderão levar, naturalmente, é o que se fala, que efetivamente em termos estruturais o Chipre está com dificuldades, sobretudo na banca. E me importa aqui referir que o segundo maior banco de Chipre, que é o Banco Laiki, vai acabar por desaparecer, vai haver uma liquidação e vão transferir os depósitos garantidos, agora até 100 mil euros, para o Banco de Chipre, que vai sofrer uma grande reestruturação. Tal como noutros países da zona euro, este Banco de Chipre vai acabar por fazer uma redução na devida proporção, porque aquilo que está aqui em causa é uma profunda reestruturação deste banco, e importa aqui referir que esta medida, esta reestruturação, não pode ser financiada por, portanto, nenhuma ajuda internacional e, portanto, é mais um fator que vai levar a que o próprio país viva momentos de muita dificuldade. Aliás, aí não se coibiram de dizer quer o Presidente do Eurogrupo, quer o Presidente de Chipre, o próprio Ministro das Finanças, que vieram exatamente chamar a atenção para os tempos difíceis que irão os cipriotas, portanto, encarar no futuro mais próximo. É natural que assim seja, porque, tal como noutros países da zona euro, aquilo que se percebe é que provavelmente a bolha, quer imobiliária, quer também esta em termos financeiros, porque também se faz muita referência àquilo que possa ser a lavagem de dinheiro vindo ou proveniente da Rússia para depois ser reintroduzida novamente na Rússia, quase como um dinheiro limpo, pode ter originado ou inflacionado todo este mercado financeiro em termos de Chipre.
Vindo este caso de fora, ou seja, pela parte da comunidade internacional, a ajuda a este país será de 10 mil milhões de euros. Muito inferior ao empréstimo que foi, por exemplo, feito ao nosso país. Parece-lhe que aqui a receita da austeridade, com a subida do IRC, com a reestruturação do próprio país, etc., parece-lhe excessivo? Ou não? Não, é isso que ainda estaremos para ver. A ajuda a Chipre é cerca de 8 vezes menos do que aquela que foi dada a Portugal e, portanto, também temos que perceber que Chipre é uma ilha, uma pequena comunidade à beira de um país como Portugal, mas independentemente disso, provavelmente em termos geopolíticos e até geoestratégicos, há aqui equilíbrios muito importantes a fazer do ponto de vista político e, portanto, que Portugal necessariamente não tinha. Por outro lado, é um bocadinho diferente de Portugal, porque o setor bancário em Portugal tinha uma solidez, apesar de todas as suas fragilidades, e aquilo que esteve em Portugal foram as imparidades bancárias e, portanto, havia aqui uma exposição muito menor do nosso setor bancário, enquanto que em Chipre, segundo se compreende, a dimensão do problema está muito centrada no aspecto financeiro e na banca e, portanto, grande parte desta ajuda vai ser necessariamente para refinanciar o setor bancário. Como disse, grande parte das medidas que eventualmente, portanto, tratar-se-á de uma reestruturação bancária, por assim dizer. Como já disse, eu acho que, por exemplo, esta taxa de 30%, cria alguma equidade, porque, e não quebra a regra de ouro de que estejam da União Europeia, e importa também dizer que estes 30% de taxa sobre os depósitos superiores a 100 mil euros serão usados precisamente para bater à dívida, o que significa que, de certo modo, isto pode ser uma almofada a criar um impacto menos negativo nas medidas de austeridade que possam vir a ser tomadas, porque efetivamente se o problema for resolvido ou for atalhado desta maneira, por exemplo o IRC de que falou, os impostos passarão de 10 para 12,5%, também haverá um imposto sobre privatizações e, portanto, eu penso que é tudo muito centrado nesta questão económica, financeira, antes mesmo, porque o protocolo que vai ser assinado nas próximas semanas, aí sim é que vão prever reformas estruturais em termos económicos e sociais. Passamos para o nosso segundo tema. Os ministros Álvaro Santos Pereira e Miguel Relvas podem estar de saída do governo depois da Páscoa. Esta ainda é uma decisão não oficial, avançada hoje pelo jornal I. Acha que, de alguma forma, a moção de censura do Partido Socialista que está anunciada para abril pode precipitar, pode redundar numa situação destas dentro do Executivo de Pedro Passos Coelho? Sim, olha, a primeira coisa que gostava de dizer é que a notícia de uma eventual remodelação já acaba por ser uma previsão de há muitos meses. Eu julgo que começa a ganhar forma, que uma situação que há muito pouco tempo também não era considerada, que era uma eventual queda do governo ou uma eventual remodelação com maior consistência, porque acreditava-se que efetivamente os resultados das políticas que estão a ser implementadas pudessem ser efetivamente mais positivos. Eu julgo que a 7ª avaliação da Troika acabou por ser aqui um marco muito importante para um conjunto de situações que efetivamente o Partido Socialista está neste momento com a apresentação da moção de censura, que também fez aqui um circo à volta desta apresentação, sobre a data da apresentação, da oportunidade, fez algum jogo relativamente ao facto de poder apresentá-lo ou não, e eu julgo que andou praticamente a reboque dos acontecimentos. E eu diria porquê. Os resultados da execução orçamental são recentes, não foram assim tão favoráveis ao Governo quanto isso, apesar de haver 3 décimas de aumento na receita fiscal, acabaram por ser no PIB, estar muito aquém, aliás ajudado pela recessão que também se vive nos países para os quais exportamos. As manifestações de rua, nomeadamente a última das manifestações que eu acho que estão a ser aproveitadas por foram um movimento de alguma cidadania, mas que no fundo redunda numa voz de quem vota, de quem elege, e portanto também é importante. A questão que se coloca com o eventual chumbo de algumas normas do Orçamento de 2013 pelo Tribunal Constitucional, e, portanto, e até algumas divergências cada vez mais profundas nos partidos da coligação, são fatores que levam a que
efetivamente o Partido Socialista aproveita a oportunidade e eu diria, o Partido Socialista anunciou isso, para fazer uma ruptura definitiva com a assinatura do memorando. Eu acho que, efetivamente, António José Seguro, mais uma vez, caiu numa enorme contradição, porque apesar de ter dito e anunciado a moção de censura contra o Governo por ter falhado todos os objetivos, acabou e apressou-se, no fundo, a escrever depois ao embaixador dos Estados Unidos e mesmo à Troika a dizer que cumpririam os compromissos que efetivamente tinham sido assumidos pelo Estado português, portanto, se fossem Governo. E, portanto, eu julgo que há aqui uma enorme contradição relativamente portanto, à teoria e à prática do Partido Socialista. Mas, sendo certo que os próximos tempos serão muito, muito, muito difíceis. O Primeiro-Ministro está pressionado neste momento a mexer no Governo, no mínimo, nas pastas onde as previsões estão a falhar, por exemplo, as finanças? Eu admito que, olha, a propósito das finanças, e muito sinceramente vi o ex-ministro Luís Amado, portanto, o ministro José Sócrates, o ministro dos Negócios Estrangeiros, dizer que até pensaria que poder-se-ia mudar de governo, mas de ministro das Finanças não, porque ele era um elemento essencial para a implementação de um memorando de entendimento e de um programa que ele conhecia muito bem. E, portanto, há aqui alguma contradição sobre aquilo que eventualmente possam ser os resultados positivos ou negativos do governo ou da implementação das medidas do memorando de entendimento. Mas julgo que nós todos, inclusivamente os portugueses, estão conscientes disso, até as últimas sondagens referem a essa situação. A grande parte das medidas que estão a ser tomadas, infelizmente, tê-las ia tomado o PSD, que agora está no governo, ou o Partido Socialista. Portanto, indiferentemente, estou convencido que nenhum governo poderia orientar-se de modo diferente, porque o verdadeiro programa de governo é o memorando de entendimento. No debate quinzenal, o Primeiro-Ministro lembrava isso a António José Seguro, dizia que ele não tinha estratégia e apenas medidas avulso. Mas não há alternativa, não há fuga. Não me parece, aliás, esta questão da moção de censura, como alguns dizem, e o PSD acusou o Partido Socialista disto, justificam algum equilíbrio interno, nomeadamente o último e recente acordo com António Costa, que eu também acho que acaba por haver alguma hipocrisia interna sobre o momento e a oportunidade de discutirem a liderança e, portanto, julgo que António José Seguro está mais preocupado com estes jogos de bastidores dentro do Partido Socialista e com a questão da oportunidade da apresentação de moção de censura, do que propriamente em apresentar medidas alternativas e que efetivamente consistentes para o país. E, por exemplo, aqui julgo que o Primeiro-Ministro acabará por estar um bocadinho pressionado e até é estranho que aconteça isso por iniciativa do próprio parceiro de coligação. Mais uma vez, o CDS aproveitou uma reunião da Comissão Política, neste caso de um órgão interno, para, de uma forma desabrida, que eu acho que sinceramente não fica bem, porque o CDS é neste momento um partido que está a executar esta política, a política deste governo, e não pode estar com um pé dentro e outro fora. Não já pode... foi acusado há bem pouco tempo. É inacreditável, porque repare, quer António Pires Lima, quer Diogo Feio, que reclamam, embora António Pires Lima não tenha referido os nomes, mas falava exatamente em Miguel Relvas e em Álvaro Santos Pereira, o primeiro pela falta de coordenação política do próprio governo, que deveria ser reforçada, e o segundo porque era preciso, e teriam falhado, as medidas de incremento à economia, a captação de investimentos, que também era prioritária, e portanto estas críticas, ou melhor, este repto do CDS foi acompanhado de algumas críticas, inclusivamente de Eduardo Catorga, que efetivamente foi surpreendente, ou então Ângelo Correia, e há ali um grupo também, foi aquele grupo de deputados do PSD dentro do grupo parlamentar, que foi muito crítico relativamente à implementação de algumas políticas económicas, começaram a ser críticas suficientes para o Primeiro-Ministro, neste momento, se sentir pressionado, efetivamente, a mudar de rumo. Por isso é que eu digo que a 7ª avaliação pode ter feito um ponto de viragem relativamente ao atual Executivo. Eu acho que haveria um capital de confiança que ainda assim existia sobre o Executivo, que eu acho que com os resultados desta execução orçamental e sobretudo com a discussão que se fez à volta da 7ª avaliação, que eu acho que se fez
houve uma expectativa muito grande à volta desta... E a confiança que se tornou em desconfiança das previsões, Cancela Moura. Exatamente. Eu acho que neste momento o próprio Governo acaba por estar refém, por assim dizer, daquilo que são as exigências da implementação do memorando de entendimento, e esta 7ª avaliação julgo que correu muito mal em função daquilo que eram os objetivos iniciais. Na sua opinião, a mexer-se em alguma pasta, qual seria? Não, estas duas pastas são necessariamente mais polémicas, porque há uma visibilidade maior exatamente destes problemas. A falta de coordenação política tem necessariamente a ver com uma relação, por exemplo, com o CDS. Isto é uma contradição. É o próprio CDS que levanta uma questão para a qual tem sido o principal responsável pela falta de coordenação, quer dizer, as coisas tinham que ser acertadas, não podem ser discutidas na praça pública. E na economia? E na economia acredito que efetivamente, mais pela polémica que se tem instalado sobre o excesso de austeridade ou ser uma política mais de finanças e menos de economia. E, portanto, acredito que sejam as duas pastas que estejam, talvez, previsivelmente, sob essa desconfiança, mas a haver uma remodelação, como se fala, provavelmente o Primeiro-Ministro que quererá fazer uma alteração mais profunda e poderá ir a outros setores, ou até que não passe só por uma mera cosmética, como já aconteceu pela demissão de um ou outro secretário de Estado. Obrigada pelo seu comentário aqui neste Jornal Regional. Cancela Moura, até 2 a 8 dias. O Porto recebeu a 32ª edição do Portugal Fashion no edifício da Alfândega, com o tema Vibe e com mais de 26 desfiles durante 3 dias. As sugestões para a coleção Outono-Inverno deste ano passaram pela passarela que fechou no sábado com os desfiles de Luís Buxinho e Miguel Vieira. Já na quinta-feira, coube a Cati Xiomara a inaugurar o Portugal Fashion. Mais de 15 mil pessoas passaram para ver as tendências nacionais. Seguimos a conhecer a capa do jornal Audiência, amanhã nas bancas. Temos a capa, então, do jornal Audiência, com Eduardo Vítor Rodrigues em plano principal, propostas apresentadas pelo PS, já aprovadas, a redução do IMI e da derrama, a isenção de taxas de resíduos sólidos das IPSS e a criação do provedor do cidadão com mobilidade reduzida, são algumas das propostas já aprovadas. Vemos aqui Eduardo Vítor Rodrigues, que apresentou a sua candidatura à Câmara de Gaia no passado sábado. Emprego, ambiente e indústria do vinho são as propostas do candidato socialista à Câmara de Gaia. Ao lado, a entrevista de Jorge Oliveira, que diz que os Almanovas estão de pedra e cal. Mais abaixo também, na educação, marketing das emoções em debate no ISP Gaia. E, por último, é de Gaia, uma das 100 melhores empresas, é a Sá Miranda e Associados, para conhecer na edição, então, de amanhã do Audiência. E agora o tempo para amanhã.
Uma terça-feira com chuva e vento moderado são as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto, 16 para Lisboa, 18 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, uma boa noite.